Vamos começar o nosso vídeo agradecendo os 10 novos guerreiros e guerreiras do nosso canal. Sejam bem-vindos à família Guerreiro. Muito obrigado pela sua inscrição de coração e continua conosco aí nessa jornada para o futuro, beleza? Vamos falar de futebol então? Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer para você Mundial de Clubes. Já temos dois clubes aí classificados de forma direta, né? Juventus e City, né? Vamos falar também sobre a vitória desses clubes de forma avassaladora. Parece que os mais fortes europeus estão realmente aí goleando e vencendo. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Paulista e Brasileirão Série B. Tivemos jogos aí pela Série B, não tivemos pela Série D, só no final de semana, né? Só no sábado, sexta, sábado. E a Série C também. Vamos falar sobre, então, o brasileiro, aliás, paulista, né? Paulista feminino na tela aí para você. Daqui a pouco a gente traz aí Mundial e os jogos de hoje. Mundial não para, né? Termina uma rodada, começa a outra e hoje tem Palmeiras em campo, tem Botafogo também. Vamos falar sobre isso e muito mais. Então tá aqui, ó, Paulista feminino. Tivemos dois jogos. Palmeiras e Bragantino 2-2. O Verdão aí conseguiu empatar lá em Bragança Paulista. E tivemos o São Paulo batendo no Corinthians no Paulista. Olha só que incrível, né? Corinthians é uma das melhores equipes femininas, mas no Paulista aí o São Paulo conseguiu essa vitória importantíssima. Dia 9 tem AD Taubaté contra Santos. Dia 9 também tem Copa do Nordeste, tá? Só para você ter uma ideia aí do que eu estou falando, tá aqui na tela para você. É dia 9, Copa do Nordeste, o retorno, né? E vai ser bem legal, né? Acompanhar a Copa do Nordeste em meio ao Mundial de Clubes, né? Provavelmente aí você que acompanha o nosso canal vai ter essas informações aí da Copa do Nordeste, tá aqui os jogos, né? Dia 8, Vitória e Confiança, dia 9, CSA e Ferroviário, Sport Recife e Ceará, além de Bahia e Fortaleza. São as quartas de finais da Copa do Nordeste. Se você não quiser perder nada, guerreiro, sobre a notícia desses clubes, se inscreve aí no canal, você que é novo, né? Você que já é inscrito, tá tranquilo, tá favorável, vai receber essas informações aí em dias. Vamos aqui de Série B então, na tela aí para você, Série B, jogos bons, importantes, né, para os clubes. Você tem algum time aí na Série B que você gosta ou que você torce? Coloca aqui nos comentários, né? Se você às vezes faz apostas, né, esportivas aí, que eu não aconselho, mas algumas pessoas fazem e é livre para isso, também compensa se inscrever aqui no nosso canal para você acompanhar o resultado, né? Mas eu não aconselho não, né? Sai dessa vida aí. Vamos falar sobre isso aqui, ó. Então, Curitiba bateu o Cuiabá 2-0, resultado bom aí para o Coxa dentro da sua casa. Atlético Goianiense também dominou na sua casa, bateu Volta Redonda por 2-0 e 2-1 aí foi o time do Vitória, né? Que perdeu para o Amazonas Futebol Clube, jogando em casa. Hoje tem dois jogos, Operário e Novo Horizontino, hoje segunda, né? E Goiás e Atlético. Então, os demais jogos aí da rodada de número 14, né? Ou 14ª rodada, como você preferir, vai ser na quinta-feira, dia 26, antes de terminar o mês, né? Então, tá aí tranquilo. Brasileirão Série A só no próximo mês. Vamos falar então aqui agora de Mundial de Clubes. Viu aí como foi rápido a notícia, né, do feminino e da Série B. Tá aqui Mundial de Clubes, Real Madrid bateu o Pachuca. O Pachuca virou saco de pancada aí, não ganhou de ninguém até agora. 3-1 foi o resultado aí. Pachuca até tentou uma reação em cima do Madrid, mas o Madrid aí venceu. Teve um jogador expulso, né? Vou abrir aqui para você visualizar, para você que gosta, né? Então, o Raul Asensio foi expulso, né, durante a partida, 7 minutos aí, ó, comecinho do jogo. E o Real Madrid, mesmo com um a menos, acabou fazendo 3 gols. Teve uma pequena reação ali do Pachuca no descontar, né, dos gols, fez um gol. Pachuca até chutou mais, ó. Chutou 25 vezes ao gol, 11 delas atingiu o goleiro do Real Madrid, mas a eficiência foi pouca. O Real Madrid chutou menos, mas a eficiência foi maior, né? Dos 3 chutes que eles acertou o goleiro, as 3 entrou. Chutou só 8 vezes, mas teve a posse de bola aí durante a partida do Real Madrid, naquele estilo tic-tac, vai lá tocando, né? E vai vencendo os seus adversários.
Beleza, guerreiro, então tá aqui, né? Tivemos esse jogão aí do Real Madrid e a Juventus também bateu aí o Raja Casablanca, né? 4-1 foi o resultado e a Juventus se classificou de forma direta, né? Tivemos o gol contra aqui, o primeiro, né, para a Juventus e depois os demais foram dos próprios jogadores aí da Juventus, teve um de pênalti ainda, né? O Raj descontou, mas não conseguiu a vitória. Muito bem, o destaque foi para o Kenan, né, que fez aí 2 gols na partida. E assim como lá no jogo do Real Madrid, o Raj chutou mais, né? Chutou 15 vezes, acertou 6, mas a eficiência foi pouca. O Juventus chutou menos, teve mais posse de bola, mas a eficiência foi maior, né? Então tá aí a eficiência da Juventus em cima do Raj, né? Acabei tossindo aqui, a garganta secou, mas vamos falar aqui, ó, da tabela, né? Juventus e City já estão com 6 pontos, né? O Raj e o Al-Ain, que foram o saco de pancada, ó, menos 11 de saldo aí pro Al-Ain. Al-Ain perdeu as duas de goleada, né? Estão fora aí da próxima fase, mesmo que vença o próximo jogo, né? Um deles aqui vai ficar só com 3 pontos. Então, Juventus e City já estão classificados aí no grupo, né? Vamos falar aqui agora de RB Salzburgo, a surpresa aí do Mundial, né? Time simples do seu país aí. Depois eu vou trazer para você qual é o país, toda vez eu tô esquecendo aí de trazer, né? Ficaram no 0-0 com a Unilau, né? A Unilau também empatou com o Real Madrid. A Unilau chutou mais, teve menos eficiência, apenas 4, né? E o RB Salzburgo chutou menos, né? Mas a eficiência foi maior aí. 6 vezes atingiu o goleiro. Teve menos posse de bola. A Unilau chutou mais, teve mais passes, né? E posse de bola. Mas não conseguiu furar o bloqueio aí do RB Salzburgo, que está nessa situação aqui, ó. É o vice-líder junto com o Real Madrid, né? O Al-Hilal ainda tem chance? Tem. Vai jogar contra o Pachuca, né? Al-Hilal e Pachuca vão se enfrentar e o Real Madrid vai enfrentar o Salzburg. Aí um empate seria interessante para as duas equipes, né? O Salzburg está perdendo no saldo de gols. Agora, se o Salzburg perde, né? Para o Real Madrid e o Al-Hilal vence, então o Al-Hilal chegaria a 5 e ultrapassaria o Salzburg, que ficaria fora da próxima fase. Eu vou torcer para o seguinte placar, né? Um empate entre o Al-Hilal e o Pachuca e um empate entre RB Salzburg contra o, o Real Madrid, né? Um empate seria bom aí para as duas equipes. Ou uma vitória, né? Quem sabe aí. Mas mesmo que o RB Salzburg perdesse, né? Se o Al-Hilal também perdeu ou empatar, Salzburg está na próxima fase, eu vou torcer aí para o Salzburgo, né? Já falamos aqui de City e Al-Ain, mas não falamos aqui dos gols, né? O Haller fez apenas o seu de pênalti, né? 2 gols aqui do Ikai, né? Fez 2 gols aí na partida, foi o destaque, né? E o massacre aí, ou vitória amassada, né? Uma vitória amassadora aí em cima do Al-Ain, do City, né? E os times aí que você vê dos europeus que tá vencendo, né? Os mais perigosos aí para os brasileiros nas próximas fases serão, ó, Real Madrid, né? Que devagarzinho tá chegando lá. A Juventus e também o City, né? Eu acho que o Bayern também tá jogando demais, né? Mesmo que tomou pressão ali do Monterrey, foi do Monterrey, o Bayern, né? Foi do Boca Juniors, né? Mas venceu tranquilo aí, teve mais chances de gols, né? O Bayern, durante a partida. Então esses aí são os mais perigosos aí para os brasileiros que passarem de fase, né? Vou repetir o nome: Real Madrid, Juventus, City e Bayern, né? Para mim são os mais perigosos. Claro que o Borussia passando aí, numa eventual passada do Borussia, ele também pode crescer de produção aí na próxima fase, embora o Fluminense conseguiu aí um empate, né?
Hoje nós teremos aí bons jogos. O Seattle Sounders contra o PSG. O favorito é o PSG, né? Que eu acho que vai dar uma amassada aí no Seattle Sounders. E teremos Atlético de Madrid e Botafogo. Um empate, né? Classifica aí o Botafogo como primeiro do grupo. Vamos torcer aí por esse empate ou vitória do Botafogo, né? Quem já viu aí o Botafogo jogando pode até acreditar nesse empate aí ou nessa vitória, né? Eu vou torcer para o Botafogo, claro. Eu vou torcer aqui pro Seattle Sounders dar um trabalhinho aí pro PSG, né? Quem sabe um empate, né? Entre as duas equipes seria importante, né? Vamos só analisar aqui esse grupo do Botafogo. Caso o Atlético de Madrid vença, ele chegaria a 6, né? Ele tem menos saldo, né? Digamos que vença por 1-0. Ainda assim, ele ficaria atrás do PSG e do próprio Botafogo, né? Então seria interessante o empate, né, entre PSG. O PSG chegaria a 7. E mesmo que o Botafogo perdesse, aí ele ficaria em segundo colocado com 6 pontos e 2 de saldo, né? Mas aí não pode perder de mais de 2 gols de diferença, né? Mas vamos torcer para o Botafogo vencer e, quem sabe, aí chegar a 9 pontos e ser o primeiro do grupo e não pegar o Palmeiras nessa próxima fase, né? Seria interessante mais brasileiros passar para as quartas de final, né? Não se enfrentar aí nas oitavas e chegar nas quartas de final. E quem sabe aí termos na frente, né, um brasileiro na semi, né? Poderemos ter o Flamengo, ou o Palmeiras, ou o próprio Botafogo aí na semifinal. Será bem interessante aí para os clubes brasileiros, né? Beleza, guerreiro. Então falamos aí sobre esses dois jogos, PSG e Seattle Sounders e também o Atlético de Madrid e Botafogo. Vamos falar de Porto e Al Ahly, né? As duas equipes estão muito mal aí nos seus grupos, né? O Porto ainda tem chance, né, de classificar se acontecesse aí, por exemplo, uma derrota, né, do Inter Miami ou do Palmeiras, ele teria chance aqui, teria que recuperar o saldo de gols, claro, né? Teria que fazer aí uma goleada em cima do Al Ahly. E o Al Ahly também tem chance, né? Teria que fazer uma goleada em cima do Porto aí e torcer para algum desses que está aqui perder, né? Ou o Palmeiras ou o Inter Miami, né? Um empate seria interessante para as duas equipes e o Palmeiras passaria em primeiro, o Inter Miami em segundo, né? Mas caso o Palmeiras vença aí, a Inter Miami corre risco de ficar de fora, né? Caso o Porto vença ou caso o Al Ahly vença aí, dependendo do saldo de gols. Esse é o cenário para Porto, Palmeiras, Inter e Al Ahly, né? Ainda as duas equipes têm chance de classificação no saldo de gols, né? É hoje, né? Esse jogão aqui. Certo, guerreiro? Então, Porto e Al Ahly, Palmeiras e Inter Miami, ou Inter Miami e Palmeiras. Vamos falar dos jogos de amanhã? Amanhã, terça-feira, nós teremos aí Alcalente City, né, contra Boca Juniors. É provável que o Boca vença com a goleada. E teremos Bahia e Benfica, Benfica e Bahia, né? E por que que esse jogo é interessante, né? Se o Bahia bate o Benfica, ele chegaria a 9 pontos. Eu falei que o Bahia é perigoso, né? E seria interessante aqui para o Boca, né? O Boca, mas aí o Boca teria que fazer a goleada, né? Ele teria que tirar o -1 de saldo. Digamos aqui que o Bahia bata aí o Benfica por 2-0, né? Aí diminuiria para 4 os saldos do Benfica e o Boca teria que fazer uns 5-0 aqui para se classificar, né? Ou pode ser que o Bahia meta 3 e aí ficaria mais 3 e um 4-0 aqui igualaria o placar e os outros critérios de desempate, como cartão, mas como o Boca tem muito cartão, seria interessante aí fazer um 5-0 para poder passar no saldo, né? Então vai depender mais do Boca, né? E também do Bahia, né? O Boca vai precisar do Bahia aí para ajudar nessa daí, né? Amanhã tem grupo do Flamengo também, tem Esperança e Chelsea, né? Torcer para o Esperança dar um trabalhinho pro Chelsea para ajudar o Flamengo aí a passar em primeirão, né? O Flamengo só golear, só vencer aí o Los Angeles, né? Futebol Clube, que já tá de boa, né? 1-0 também já ajuda, né? Chegaria a 9 pontos e o Chelsea batendo na Esperança passaria em segundo com 6 pontos, né? Mas caso dê empate aí, né?
o Chelsea passaria, porque não tem saldo de gols, mas o Esperance tem -1. Mais uma vitória do Esperance aí colocaria o time inglês fora da próxima fase do Mundial, né? E aí, o que que você acha? Já pensou o time inglês ficando fora, né, da próxima fase? Deixa aqui nos comentários, beleza? Muito bem, guerreiro. Então, o grupo do Flamengo definido é amanhã, jogão, né? Das equipes aí, tanto o grupo do Boca, do Bahia e Benfica, como também do Esperance, Chelsea e Los Angeles Futebol Clube Flamengo, né? Aí não para, né? Aí não para. Quarta-feira tem, ó, mais e mais, né? Quinta, e aí fecha aí as quarta de final, né? Já temos aqui até, ó, rapaz, já botaram até o Flamengo aqui. Estou acreditando. É verdade, né? O Flamengo não pode ser acompanhado, né? O Flamengo já está classificadinho aqui, ó. Que legal, né? Mas aí, vou ver se atualizando aqui aparece o Juventus, né? Era para ter aparecido aqui, Juventus e. É porque o jogo aconteceu agora há pouco, né? Apareceria ali a Juventus e o City, né? Tá aqui o Mengão, ó, classificado já tranquilo, hein? Bom demais. Você que é flamenguista, coloca aqui nos comentários, né? O que que você acha disso? Beleza, guerreiro? Chegamos então ao final do nosso vídeo. Deixe seu like, ative o sininho das notificações e se inscreve no canal se você não é inscrito. E você que é inscrito ou se inscreveu recentemente, muito obrigado pelo seu apoio, guerreiro. Um abraço, valeu e fui. Vai também aqui no link embaixo, o Guerreiro Motivacional. Se inscreve no canal lá.